meus irmãos, boa noite. Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui juntinhos para prosseguirmos nos estudos dos ensinamentos de Jesus através da coleção Fonte Viva, na psicografia de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. São belíssimas as lições e hoje nós temos a lição para estudo, a lição 44 do livro Caminho, Verdade e Vida. Chama-se O Cego de Jericó, dizendo: que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Lucas 18, 41. Jesus perguntou: que queres que te faça? Senhor, que eu veja. Está em Lucas 18, 41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar, implorando misericórdia. E ele dizia, o cego de Jericó: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Irritam-se os populares em face de tão insignificantes rogativas. Emmanuel diz: irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O cego de Jericó é uma figura emblemática dentro do Evangelho. Ele fazia parte, naquela época de Jesus, daqueles degredados da sorte, podemos dizer assim, Ele não só porque ele era cego, mas porque também ele não tinha meios de subsistência e ele vivia de esmolas. E nessa oportunidade era exigido de quem vivia de esmolas o uso de uma capa que o governo da época entregava a quem fosse viver de esmolas e tivesse a sorte, entre aspas, de conseguir a capa. Não eram todos que conseguiam. E o nosso cego de Jericó, ele não tinha nome. Ele era chamado pelo nome do pai. Era Bartimeu. Bar, pai. Timeu era o nome do pai. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Ora, veja, ele só tinha capa para pedir esmolas. Pois no momento em que Jesus se aproxima dele, ele não pensa nem uma milésima de uma vez. Ele não pensa nada. Ele simplesmente joga a capa fora, se aproxima de Jesus e diz: Senhor, que eu veja. Essa oportunidade nos é apresentada muitas vezes em nossa vida e nós sequer pressentimos. Ele sentiu, e se aproximou e gritou: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós sequer pressentimos. Muitas oportunidades se apresentam de conhecermos Jesus e conhecermos o caminho que nos leva ao Pai. Porém, nós não enxergamos,
porque o mundo que vivemos, ainda um planeta de provas e expiações, não nos dá essa oportunidade de ver claramente a Jesus. Jesus é luz, é uma luz intensa, divina, mas para que possamos ver essa luz, é preciso que nós já tenhamos alguma abertura dentro do nosso coração para o bem, já estejamos na prática do bem para enxergar suavemente Jesus, a vibração, a presença de Jesus. Então, Bartimeu disse a Jesus, que eu veja, Senhor. E Jesus nos pergunta a todo momento, o que queres que te faça? Nós não ouvimos, porque nós sequer pressentimos o Senhor. Sequer pressentimos, porque o mundo é barulhento. O mundo nos chama para tantos divertimentos. O mundo nos chama para tantas alegrias, entre aspas. Alegrias do mundo, mas tudo que é do mundo é passageiro. Nada nos pertence. Nada. Até a capa que Bartimeu usava também não pertencia a ele. Ele usava para pedir esmolas, mas não pertencia a ele, porque nada nos pertence. Nada. Nem o nosso corpo. Então, nessa compreensão, nós vemos quanto nos falta despertar para entendermos que precisamos encontrar Jesus para escutar o que ele nos pergunta cotidianamente. O que queres que te faça? E cabe a nós saber responder também. Porque o Bartimeu soube responder. Ele disse que eu veja, Senhor. Será que nós, ao nos defrontarmos com Jesus, ou termos a oportunidade de sermos apresentados a Jesus dentro da nossa alma, sentir a presença dele, será que nós saberemos responder essa pergunta de pronto? Assim, num bate-pronto? O que queres que te faça? Vamos deixar a pergunta no ar. Cada um de nós vai saber dentro do seu coração, encontrando a presença de Jesus em sua vida, se ele vai saber, ou se algum de nós vai saber responder, como fez Bartimeu. Responder de pronto a pergunta. Vamos deixar no ar. Prosseguindo com Emmanuel, ele nos diz: o propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso, em todas as situações e circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela por nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. Muitos de nós não conhecem nada. Muitos. E também está ali, à beira da estrada, junto conosco. Estamos todos à beira da estrada. Somos todos mendigos de luz, esperando Jesus. Todos esperamos Jesus. Uns conseguem pressenti-lo mais rapidamente, outros não conseguem pressenti-lo rapidamente e outros não conseguem. Parte para a espiritualidade, outros partem para a espiritualidade sem conseguir conhecer Jesus. É uma dificuldade que nós lidamos porque essa condição de pressentir, de sentir Jesus, é uma abertura que se dá em nossa alma quando nós temos
a certeza de que Ele vem, de que Jesus existe, nós não o conhecemos, mas sabemos que o bem existe, que o amor existe, que nós podemos servir ao próximo. Tudo isso, o bem, nós conhecemos o bem. E quando nós nos encaminhamos para a estrada do bem, do amor, da felicidade que podemos proporcionar a muita gente, de uma forma ou de outra, nós sempre podemos doar felicidade. A felicidade está ao nosso alcance, porque nós podemos não só sermos felizes, relativamente felizes neste planeta, ou podemos doar felicidade. Fazendo o quê? Doando o que temos. Doando amor, doando alegria, doando paz, doando tranquilidade, enfim, doando tudo que nós já conseguimos conquistar, nós podemos doar um pouco. Seria o bem que Jesus espera de nós. Enquanto isso, nós estamos aguardando o despertar maior que é a presença de Jesus em nossas vidas. E esse despertar, um dia mais cedo, um dia mais tarde, chegará para todos nós, ou nessa encarnação, ou na próxima, ou nas próximas. Portanto, como diz Emmanuel, somos mendigos como o mendigo de Jericó, nós também somos mendigos de luz, esmolando as margens da estrada comum. Por isso mesmo, continua Emmanuel. O mundo continua nos chamando, o mundo continua nos dizendo, fica aqui, não vai, fica aqui, não vai. E Jesus nos chamando, sempre nos chamando. O mundo nos chama de um lado, e que é o mundo do que não é o melhor para nós. Porque o mundo é a porta larga. E Jesus nos conclamou muitas vezes. A porta que nós temos que entrar é a porta estreita. No entanto, nós namoramos muito a porta larga. Como gostamos da porta larga. É fácil de passar. É muito fácil. E o mundo nos convida a passar pela porta larga. Mas Jesus não estará na porta larga. Nós vamos encontrar Jesus, sim. Nós vamos encontrar, mas na porta estreita. Portanto, vamos olhar para o outro lado, para ver a porta estreita. E prossegue Emmanuel. Por isso mesmo, saindo da indiferença, por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Porquanto, não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Porque se nós pensarmos, bom, se eu tiver condição de dizer ao Pai, como eu posso dizer nas minhas preces, o que é que eu peço a Jesus nas minhas preces? Será que eu peço uma coisa só? Será que eu sou objetiva? E vocês? Como é que vocês pedem? Será que vocês são objetivos como foi Bartimeu, o cego de Jericó? É preciso que a gente veja isso, porque a presença de Jesus se faz através das nossas preces também. Como é que a gente faz contato com Jesus? A gente tem a presença dele, pressente a presença dele, mas é muito mais fácil quando a gente está orando para sentir a presença. Como nós sentimos a presença do Pai, sentimos a presença de Jesus. E nesse momento, cabe a nós fazer uma rogativa. Pai, ajuda-nos a orar acertadamente. Precisamos aprender isso também. Então, continuando com Emmanuel, basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Ensina-nos a orar, mostra-nos o caminho.
aponta-me os caminhos. Disse que Chico Xavier, todas as manhãs, quando se levantava, sentava à beira de sua cama e orava da seguinte maneira ao Pai, a Jesus, dizendo: Jesus, aponta meus caminhos. Aponta meus caminhos no dia de hoje. Era a prece de Chico Xavier. Portanto, é uma indicação muito proveitosa que nós devemos observar para termos uma maneira correta de orar e falar com Jesus. Vamos aprender com Bartimeu e agora temos ainda a indicação de Chico Xavier, né? Então, basta que lhe peçamos o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Que maravilha, Senhor, que eu veja as pessoas como elas são. E existe uma prece que nós podemos encerrar o nosso estudo de hoje com essa prece linda. É a prece. Esqueci o nome da prece, ela tem um nome. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a proteção e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Ver além das aparências de teus filhos, como tu mesmo os vês, e não ver senão um bem em cada um. Cerra meu ouvido contra toda maldade e minha boca contra toda calúnia. Que só de bênçãos se enche o meu coração e que no decurso desse dia eu te revele a todos. E assim seja, meu Pai. Portanto, Mestre querido, nós vamos nos dirigir ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. Em cada uma das frases desta oração, podemos usá-la num dia, a outra frase no outro dia, e assim sucessivamente. E teremos sempre uma frase curta, um pedido simples para fazer ao nosso Mestre querido, que está sempre ao nosso lado, nos aguardando, nos perguntando: que queres que te faça? E nós responderemos: Senhor, que eu veja, graças a Deus,